Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Deus bendito, santo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, fruto da tua bondade, da tua graça, e rogamos que tudo aqui diga glória, não só neste lugar específico, mas aonde o teu povo estiver. Abençoa aqueles que hão de ministrar, estão ministrando a tua palavra nesta hora, dando a todos a graça do entendimento, aos que pregam, aos que ensinam e aos que ouvem, e que todos sejamos transformados pela ação do teu Espírito Santo, de glória em glória, à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz isso, nós pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12, e mais uma vez eu gostaria de ler todo o texto a partir do versículo 4, que tem a ver com o nosso estudo, amorosamente treinados até ao fim. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nós estamos considerando, na verdade, dentro desse tema maior, amorosamente treinados até o fim, a parte número 4. Quando eu digo parte número 4, é parte desse texto. Por quê? Porque, apesar do texto não vir com as divisões que eu tenho apresentado domingo após domingo, mas de modo didático, é importante que a gente, uma vez que está desenvolvendo o tema de forma lenta, com vagar, então eu dividi ele em 4 partes. E os irmãos sabem que essa última parte é exatamente o fato do segundo versículo 10, que diz, a última parte, a disciplina do Senhor visa ou tem como propósito forjar o caráter divino nos seus filhos. Então, quando o Senhor Deus chamou aos seus eleitos, conhecidos com efeito na eternidade, ele tem esse propósito, fazer com que o seu caráter seja uma espécie de transmitido àqueles que são queridos seus, são eleitos, são os amados. Tudo isso em Cristo Jesus. Mas como no próprio texto que estamos considerando, nós encontramos uma relação muito próxima, comparativa, entre a relação de pais naturais, humanos, com seus filhos, com a relação de Deus como Pai conosco, os crentes. E, por causa disso, nós encontramos, por exemplo, esse tema, o subtema, a disciplina do Senhor, visa forjar
o caráter do seu caráter nos seus filhos. Então, como isso, nós encontramos esse tipo de informação, aí nós olhamos para o versículo 10 e vimos que podemos destacar nele 3 coisas, e já consideramos 2 delas. A primeira coisa é que nossos pais, segundo o texto, versículo 10, diz aqui, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E para esse ponto, nós dissemos assim, nossos pais nos disciplinaram na incerteza. Não há pai e mãe que possam afirmar, meu filho ou minha filha serão do jeito que eu quero. Eles podem se esforçar o máximo possível, eles podem se doar o máximo possível, mas eles não podem garantir que isso seja bem sucedido. No entanto, eles fazem, mas há um elemento de quê? Incerteza. Nossos pais, diz aqui, nos corrigiam. Ele diz aqui, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ato contínuo, nós falamos também que Deus nos disciplina certos, veja como há uma comparação, de que nos fará bem. Nele não há dúvida. O que ele pré-determinou, ou seja, na antiguidade, melhor dizendo, na eternidade, algo que nós não temos como alcançar em termos de entendimento, o que ele fez na eternidade certamente se cumprirá. E na eternidade, ele disse a si mesmo, porque o Deus Trino fala a si mesmo. Na eternidade, o Deus Trino, falando a si mesmo, determinou, decretou que teria um povo semelhante a ele no que diz respeito à relação que há dentro da Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com, olha aí a ideia de relação, Deus. E o Verbo era Deus. Então, na eternidade, vemos, do ponto de vista bíblico, que houve na eternidade e para toda a eternidade haverá uma relação de amor entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando nós recorremos ao Antigo Testamento, no primeiro livro, Gênesis, nós vemos isso. Diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Há debates? Mas podemos dizer que ali aparece o Espírito Santo, o Criador e renovador da vida. Então, essa relação que havia, eu tenho que usar esse termo assim, no passado, na eternidade, aí agora vem a redundância, na eternidade passada, essa relação, ela era, eu repito, uma relação de amor e uma relação que sempre houve perfeição. Aprove a esse Deus Trino determinar, fazer com que uma das suas criaturas fosse de forma muito especial criada e tivesse, de fato, o caráter semelhante ao seu. Por isso diz, criou Deus o homem, homem e mulher os criou, e disse, toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a partir daí, mesmo tendo o primeiro homem, Adão, pecado, e com isso sujeito ficou à morte, mas o plano eterno do Senhor jamais sofreu qualquer revés. Pelo contrário, ele revelou isso. Já em Gênesis mesmo, no capítulo 3, versículo 15, quando disse à serpente, a antiga serpente, Satanás,
o diabo, disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, a descendência da mulher, entre sua descendência e o seu descendente. E então ali ficou revelado que haveria o último Adão, viria ele, e nele o Senhor faria com que o seu plano eterno fosse cabalmente cumprido. Daí, meus irmãos, nós lemos aqui que Deus tinha como propósito fazer exatamente isso. E então, eu me apresso para o terceiro aspecto relacionado com essa parte 4, que diz: Deus nos disciplina para sermos o quê, irmãos? Semelhantes a Ele. Então, meus irmãos, nós chegamos a essa última parte desse versículo 10. Deus nos disciplina para sermos semelhantes a Ele. Sim, para sermos parecidos com Ele. É o propósito, e eu repito, eterno, porque estabelecido na eternidade, é o propósito eterno que haverá de se cumprir, porque a palavra, a boca do Senhor, o disse. Para vocês terem uma ideia de que, de fato, isso é assim, eu peço que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e lá nós nos deparamos exatamente com isso no que diz respeito ao aspecto que nós estamos considerando. Versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, assim está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes ou celestiais, em Cristo. Leiam devagar comigo, por favor, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Só um instantinho, vocês perceberam? Quando é que o Senhor nos escolheu, irmãos? Antes da fundação do mundo. Com qual propósito o Senhor nos escolheu, irmãos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E de que maneira Ele fez isso, irmãos? O que fez com que Ele agisse dessa maneira? Esse plano tão gracioso foi feito em quê? Em amor. Está vendo como vocês estão acompanhando o texto bíblico? Eu estou inventando alguma coisa? Não. E em amor, ele vai especificar o que Ele fez em amor para aqueles que Ele escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo. Os predestinou. O que é isso? Eu vou repetir. Na antiguidade, ou melhor, na eternidade, o Senhor decretou, estabeleceu o nosso destino final. Nos predestinou para Ele, a fim de que fôssemos o que? Seus filhos, para a adoção de filhos, fundamentado em quem? No Filho, no Deus unigênito, por meio de Jesus Cristo, tudo isso porque Ele quis, segundo o beneplácito de sua vontade. Com qual propósito? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para tanto, no tempo e no espaço, porque pecadores éramos e ainda somos, Ele teve que nos dar sua redenção. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vocês perceberam? Então, quando nós falamos acerca desse texto, capítulo 10 de Hebreus, Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Em outras palavras, o que temos aqui é: o Senhor Deus fará o que Ele tem a fazer, o que tiver de fazer, o que Ele quer fazer,
para que nós sejamos parecidos com Ele. No sentido, de forma aplicativa, isso nos traz alívio, porque somos pecadores, todos nós nos conhecemos, todos nós, imagino, temos nas nossas próprias lutas, todos nós, vez por outra, desanimamos, todos nós, vez por outra, nos pegamos tão diferentes daquilo que Ele estabeleceu, mas ouvindo isso, nós dizemos assim: não sei se bem ou mal virá, não sei, mas uma coisa eu sei em quem tenho crido, e sei também que é poderoso para guardar o meu tesouro até ao dia final. Vocês lembram, né, da música? Ok? Tudo bem? Está claro? Já os pais não podem fazer isso. Os pais criam seus filhos, disciplinam seus filhos, quer bem aos seus filhos, mas não pode garantir que serão como eles gostariam que fossem. Alguma pergunta? Sim, por favor. Se o bem daquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem a ver com isso de nós sermos participantes da sua santidade. Muito boa pergunta, e a resposta eu poderia dar um sim ou não, mas eu não posso dizer simplesmente sim ou não sem explicação. Sim, é isso mesmo. Sabemos, disse o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam, essa é a ideia, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, aqui faça a diferença, segundo o seu propósito. E então, nós fazemos a pergunta lógica: qual é esse propósito? E a resposta o próprio apóstolo dá. Ele diz, eu estou lendo Romanos capítulo 8, acabei de ler o versículo 28, e aí vem a resposta à pergunta: qual é esse propósito? E a resposta é: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou. Determinou o nosso destino. O que seríamos? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso se aplica mesmo. A pergunta é muito importante. Vocês entenderam a pergunta e entenderam a resposta? Só dá a pergunta, a gente só responderá de acordo com a pergunta se entendermos o que foi perguntado. Alguma outra dúvida com relação a isso? Podemos prosseguir então? Diante disso, nós vamos ver que o Antigo Testamento já traz esse aspecto do propósito eterno do Senhor de fazer com que o seu povo, o povo escolhido, o povo eleito, que o apóstolo Pedro chama, vós sois povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Lá, desde o início, já se fala disso. E eu peço que vocês abram suas Bíblias, por exemplo, no Pentateuco, e especialmente falando em Levítico, capítulo 11, versículo 44 e 45. Prestem bem atenção. As ênfases que eu vou colocar aqui, que penso serem ênfases do próprio texto. No versículo 11, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus. Como Ele é o Senhor, nosso Deus, olha o que Ele diz: portanto, vós vos consagrareis. Isso tem a ver com a dedicação, a entrega que o povo deve ter para Ele. É como se o povo estivesse dizendo: tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo. Há uma relação, isso tem a ver com aliança. Vós vos consagrareis e sereis, o que, irmãos? Santos. Ele então dá a razão, porque eu sou santo. Consequentemente,
ele diz que não deve existir, eles não devem participar de coisas que não têm nada a ver com a santidade. Por isso ele diz, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. De novo, olha a ênfase. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. No mesmo livro de Levítico, nós vamos ver essa ênfase no capítulo 19, que é o capítulo por excelência da santidade. Ele é visto como o capítulo que mais descreve o aspecto da santidade do povo do Senhor, porque o Senhor é santo. Começa tudo isso dos versículos 1 e 2. O que dizem esses dois versículos? Leiam comigo, por favor. João Batista. Leiam comigo, ou Lucas, não sei qual dos dois. Leiam comigo, por favor. Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Os irmãos estão acompanhando bem o desenvolvimento do nosso tema, aquilo que nós estamos vendo. Deus nos disciplina para sermos semelhantes a Ele. Até aqui nós estamos vendo o Senhor dizendo o que Ele quer, mas dentro do contexto, Ele vai agir para que o que Ele quer a nosso respeito se cumpra totalmente. É por isso, irmãos, que há no nosso meio, disse o apóstolo Paulo, muitos que estão sofrendo, porque ao participarem da ceia o fazem de forma indigna. Porque se nós nos disciplinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, o somos para que não pereçamos. Essa é a ideia que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 11. Ele disse, há não poucos que estão doentes, outros tantos que já dormem, morreram até por causa de disciplina. Você sabia que uma pessoa pode morrer porque o Senhor faz isso para que ela escape da destruição? Vocês sabiam disso? Não? Está escrito lá. Abra suas Bíblias em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11. Interessante, até nesse momento o Senhor pode trazer o benefício com a disciplina máxima, que é a morte dos seus santos, para que eles não pereçam. Interessante isso, é de assustar, porque ninguém queira receber essa bênção no momento da morte, porque pode ser que a gente esteja enganado, né? Mas a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o Senhor, eu vou repetir algumas coisas, Paulo fala no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, isso é um momento de ceia, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender que se trata de algo espiritual, a ceia, os elementos são concretos, mas ele tem uma aplicação puramente espiritual, e não para encher a barriga. Então ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, leiam comigo, por favor, em alto e bom som, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Interessante, que Deus é esse? Ele cumpre o seu propósito. Todos os seus propósitos serão cumpridos. Por isso é que Jó disse, no fim do capítulo do seu livro, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E, de fato, o que a gente vê é um santo na estatura de Jó, dizendo assim,
eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Porque o Senhor, ele chegou a esse fim, Jó, porque o Senhor é misericordioso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, senhor. A pergunta é, diante das aflições, tribulações que tenham passado, vivido, e muitas vezes se encontrando com falta de fé e tantas situações que têm acontecido, e nós vimos na Escritura sobre a predestinação que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e às vezes vem a dúvida, como eu saber, como eu ter essa convicção que realmente eu sou predestinado? A luta que transparece na pergunta, na maneira da irmã fazer a pergunta, no contexto da própria pergunta, numa coragem, humildade de abrir o coração diante de todos, eu diria algumas coisas. E vou contar assim para a senhora. Certa ocasião, eu dava aula, ministrava aula, era solteiro, ministrava aula na escola dominical e estava bem de baixo. Claro que eu não posso dizer que estava como a irmã, porque eu não sei, seria injusto da minha parte falar assim. Mas eu creio que estava como, quem sabe, alguns dentre vocês que me ouvem nesta hora também já experimentaram isso. E a pergunta que eu fazia era essa: será que eu sou crente mesmo? É interessante quando a gente pode falar a mesma linguagem, né? Será que eu sou crente mesmo? E o que fiz para chegar à conclusão de que eu era crente? Eu parei assim e disse: eu não abro mão de ensinar a verdade. Eu posso até ir para o inferno, mas eu quero ir para o inferno ensinando a verdade. Eu digo, só um crente pode fazer isso. Daí nós vemos o Senhor Jesus perguntando algo nessa linha, quando na Galileia os seus discípulos o abandonaram. Ele se voltou para os 12 e disse: porventura quereis vós outros abandonar-me? E a resposta dada a ele, ao Senhor, pelo apóstolo Pedro, falando coletivamente, foi: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido, é o processo, temos crido que tu és o Santo de Deus. Claro, o Senhor não deixou de dizer: não vos escolheu eu em número de 12, no entanto, um de vós é diabo. A gente nunca viu, irmãos, o apóstolo Judas Iscariote fazer somente uma declaração sobre o Senhor Jesus como sendo bondoso. Sempre foi furtivo e sabemos da história dele. Em momentos como esse, é bom a gente olhar para a história. Como tudo começou? Evidentemente, eu estou passando por tribulações, mas se eu digo assim, como fez Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Se estamos passando por dificuldades e nos deparamos com situações como a que Pedro, o apóstolo, passou quando ouviu o Senhor dizer para eles: esta noite todos vos escandalizareis comigo. E ouviu o apóstolo Pedro, o mesmo apóstolo Pedro, dizer assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não. Irmã minha, um elemento que não é absolutamente seguro, mas ele é bem importante, é quanto eu desejo, busco me congregar com os santos. Esse é um elemento importantíssimo. Ainda que ele me mate, mas eu quero estar com os santos, porque é lá que eu tenho uma expectativa de ouvir a sua palavra e ele me trazer de volta para o seu redil, se é que eu acho que estou fora do seu redil. Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e compreendido que tu és o Santo de Deus. E quando ele, o apóstolo Pedro, tropeçou, 3 vezes negou uma coisa esquisitíssima,
eu não conheço este homem. Mas quando ele caiu em si, ele deixou de lado a vergonha e foi congregar-se com seus irmãos. A senhora já entendeu, irmã? A luta é grande, as dificuldades são grandes, mas eu não tenho para onde ir. Na praia? Nas boates? Para onde eu vou? Vocês entenderam a resposta? Só isso. Mas tem algo mais a se dizer. Como eu então saberei com mais firmeza que sou eleito de Deus? Duas coisas mais. Mesmo que eu esteja sem disposição para orar, sem disposição para ler a Bíblia, mas eu digo assim, não há outro. Tu és o meu Senhor, me ajude. Como fez o próprio apóstolo Pedro, cheio de dúvida, ao receber do Senhor a ordem, ande por sobre as águas. Vem! E começou a andar por sobre as águas. Mas as dúvidas vieram e o Senhor disse a ele, não seja, porque ele disse, Senhor, socorra-me. É sempre isso, recorrendo a ele, Senhor, socorra-me. E o Senhor estendeu a mão e levantou Pedro e evitou que ele submergisse. Eu preciso ir para a Escritura. É por isso que dá no mesmo. Se eu venho para a igreja, eu não venho para ver fulano, beltrano, ciclano. Principalmente eu venho para ouvir a voz de Deus, a voz do meu Deus. Não tem outro lugar. O que a senhora me diz? Está satisfeita, irmã? E quero dizer para a senhora o que o apóstolo Pedro diz. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade sobre a terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ok? Tem outra pergunta? É bom. Esse é o momento, irmão. Nós não temos outro meio. Não tem outro meio. É aqui mesmo. Esse é o momento. Então vejam, eu vou para Levítico capítulo 20, versículo 7, e ele repete, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E então nós vamos para o Novo Testamento e nos deparamos com o que o apóstolo Pedro, tão falado aqui nesta manhã, no capítulo 1 da sua primeira epístola, nos diz, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 14. Mas seria bom lermos o anterior. O que quero chamar a atenção dos irmãos nesse primeiro momento é mostrar que até agora o que nós estamos vendo é ordem para que nós nos santifiquemos. E nós vamos terminar mostrando que ele nos ajuda a fazer isso. Ele nos ajuda para que nos santifiquemos. Capítulo 1, primeira epístola do apóstolo Pedro, versículo 13. Por causa do evangelho, por causa dessa salvação, cingir o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, olha o que ele nos fez, filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Isso é uma realidade. Ele sabe que nós enfrentaremos todos os dias essa luta, experimentaremos essa batalha interior. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso é que ele diz, andai no espírito e jamais satisfareis os desejos, as concupiscências da carne. Então, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E agora, nós vamos ver o que é que nos garante que seremos vencedores no final de tudo. João capítulo 17, nosso Senhor Jesus fazendo aquilo que é chamado de oração sacerdotal, e ele aqui está como que apresentando uma espécie de relatório ao Pai Celeste. Então chega um momento em que ele faz a seguinte oração, no versículo 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo,
como também eu não sou. Olha que oração. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, eu pergunto, essa oração foi ouvida? Continua sendo ouvida? Será sempre ouvida? Qual é a resposta? É sim, porque foi ele, o Santo de Deus, que orou por sua igreja, pelos apóstolos e por todos os demais que sucederam os apóstolos à sua igreja. Pedido: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Pai Santo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, isso é tão certo que ocorrerá, que vejam como o estudo nosso está baseado aqui. Vejam bem, Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade ou sermos semelhantes a Ele. E o que Ele faz? Já respondemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vamos ver agora que Ele fará tudo, operará tudo que for necessário para que nós sejamos parecidos com Ele. Então, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto a esse ponto, hein? Tá, por favor. A pergunta do irmão está em torno do que o senhor está ensinando, a necessidade de nós sermos santos. E o que está sendo ensinado, ser de santos, como eu sou santo. E a pergunta vem, como então é possível eu, tão pecador, ser santo como ele é santo? Isso é possível? Essa pergunta é tão bem feita que a gente não precisa tirar nada, colocar assim direitinho. Vocês já viram que a gente está soltando de vez em quando um videozinho bem curtinho sobre aqui nessas aulas aqui? Vocês já viram? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitar. Eu não sei de nada, mas vocês contribuirão com outras pessoas. Vocês serão vistos pelo Senhor Deus como cooperadores do Evangelho, se vocês passarem essas coisas para os demais. Não só para vocês, mas também para os demais. Você viu essa pergunta aqui? Porque o que ocorre aqui acontece em tantos lugares. Vamos à resposta. O Senhor não exigirá nada de nós que Ele não possa realizar, ou que nós não possamos realizar. Imaginem quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim, começou no versículo 5, dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Eles são pecadores. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, é o exemplo maior de santidade. Não julgou como usurpação ser igual a Deus antes. Aí ele está na glória, subsistir em forma de Deus, o Logos, a palavra, e esse Logos se fez carne. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele estava ensinando a igreja. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele é exatamente aquele a quem devemos recorrer em dois aspectos. Primeiro, devemos olhar para ele como sendo aquele cuja justiça foi perfeita. Ele obedeceu toda a lei, ele cumpriu toda a lei. E a justiça tem a ver o seguinte: ele amou a Deus de forma perfeita, ele amou a si mesmo de forma perfeita, ele amou o seu próximo de forma perfeita. E por que ele fez isso? Ele disse: se o grão de trigo cair no chão, morrer, fica ele só. Ou não morrer, fica ele só. Mas se morrer, vai frutificar, dará muito fruto, dará fruto. E ele veio para morrer, o justo
pelos injustos. Então, a vinda dele possibilitou que ele morresse por pecadores, e isso é uma obra que tem a ver com aquilo que chamam de santificação progressiva. Mais adiante, depois da sua exaltação, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok. Sabe como é que Paulo aplica tudo isso? Portanto, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Nós, pecadores, nunca vamos ser santos, vamos ter a santidade do Senhor Jesus de forma perfeita nesse mundo, mas isso devemos buscar. Isso devemos almejar. E quando estivermos em momentos de crise, façamos como o apóstolo Paulo, que disse: desventurado homem que sou. Por quê? Ele já tinha dito: o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus... Aí está, já nos deu tudo o que precisamos. Estou aqui lendo Romanos capítulo 7, e ele começa o versículo 1 do capítulo 8, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É nesse sentido. Agora, de forma prática, vamos lá. Vocês estão percebendo a pergunta dele? Agora, de forma prática, eu casado, eu tenho procurado amar minha esposa, eu tenho procurado amar o meu esposo, ou eu estou satisfeito com o que já alcancei? Se estiver satisfeito com o que alcancei, estou falhando. Eu busco orar até mesmo por quem não gosta de mim? Como é que o meu Senhor, o que é que o meu Senhor requer de mim na minha relação com os governantes? Ele quer que eu fique falando mal dos governantes? Ou ele quer que eu ore pelos governantes? Estou falando tudo prático. Como é que ele quer que eu me relacione com as coisas desse mundo? Eu recebo um bombom, eu ponho um bombom na boca, mas no coração eu digo: Senhor, muito obrigado por esse bombom. Muito obrigado, Senhor, por esse ônibus. Atrasou, chegou tarde, eu vou chegar tarde, mas eu te dou graça porque ele veio e ele há de me levar até o lugar que eu estiver. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou nesse carro e o carro chega ao seu destino. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pelas coisas até que eu não tenho. Eu gostaria, mas não tenho. Isso são coisas práticas. Só crente pode fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo minha linguagem? Mas se alguém encontrar em falta ao ouvir essas coisas, só faz uma coisa: pede perdão ao Senhor e segue em frente. E eu quero terminar ainda sobre essa questão de que o Senhor vem e Ele nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. Peço que vocês abram suas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12. E vejam, irmãos, como o Senhor tratou com Paulo no pior, ouça o que eu vou dizer, no pior de todos os pecados. Qual é o pior de todos os pecados, meus irmãos e irmãs? Vou repetir. Qual é o pior de todos os pecados? Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Qual é o pior de todos os pecados, meus irmãos e irmãs? Qual é? É a soberba. Gravemos isso. A soberba é o pior de todos os pecados.
É a soberba que me faz olhar para os irmãos e achar que eu sou melhor do que eles. É a soberba que me faz olhar para o esposo e achar que ele é pior do que eu. É a soberba que faz com que a esposa pense que o esposo é pior do que ela. É a soberba que faz com que os filhos entre si briguem por poder. Esse é o pior de todos os males. E Paulo ainda não tinha entendido. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque a ideia é essa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo responde aliviado, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, eu não quero mexer com ninguém, mas quando a gente está gozando saúde, imagina a gente numa voadeira, gozando saúde. Eu sou... Tem gente que abre assim os braços, eu vejo no Face, abre os braços. Vamos pensar numa academia, as pessoas que estão fazendo academia, qual é a sensação que essas pessoas têm? Estou... Não é assim? Você já viu uma camarada em fase terminal dizer, estou tão fortezinho? De nada. Ele não está mesmo. Mas a sensação de... E aí vem o Senhor e dá uma rasteira naqueles que são seus, para que caiam em si e possam dizer, o Senhor me disciplina para aproveitamento, a fim de que eu seja participante da sua santidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém.